Vamos reagir ao vídeo da Elaine Souza, né, falando sobre moralidade. O título do vídeo dela é possível ser moral sem Deus? Vamos ver o que ela vai dizer e vamos comentar. Durante séculos, a religião foi o principal sistema de organização ética das sociedades. Ela dizia o que era certo, o que era errado, o que era permitido e o que era pecado. Dizia com quem você podia se casar, como devia se vestir, o que podia comer, o que podia desejar e até o que você devia pensar. Tá correto isso que ela falou aqui no início. A religião, por séculos, realmente foi o principal sistema de organização ética da sociedade. Agora, a gente precisa esclarecer uma coisa. A religião, como um sistema de organização ética, não significa que ela é o fundamento da ética. Ela é um sistema que organiza. E como um sistema, ela se propõe a quê? A interpretar, organizar e ensinar sobre os valores morais e o conhecimento que se tem sobre Deus. Mas ela não cria esses conhecimentos, ela não cria a verdade, né? Ela interpreta, organiza e ensina. É isso que a religião faz. Então a religião não é o fundamento da moralidade. O fundamento é o próprio Deus, né? E o título do vídeo dela aqui diz assim, ó, é possível ser moral sem Deus? Então, o título não é possível ser moral sem religião? Porque são coisas diferentes. Não podemos confundir Deus com religião. E é muito comum ateus cometerem esse erro conceitual, essa confusão conceitual, de misturar o conceito de Deus com religião. Isso gera contradições terríveis, né? Vamos ver como que ela vai desenvolver o seu argumento, se ela vai realmente tocar no cerne da questão, que é Deus como fundamento, ou se ela vai simplesmente fazer críticas à religião. Porque se for simplesmente críticas à religião, não tem absolutamente nada a ver com o título. É possível ser moral sem Deus, né? Inclusive porque eu também concordo e tenho minhas críticas à religião também. Agora, Deus é outro assunto. Deus é outra discussão. Mas vamos ver como que ela vai desenvolver o argumento. E no mundo em que as leis dos homens era tão frágil e injusta, ou até inexistente, a ideia de uma lei divina superior e inquestionável fazia muito sentido. Ela servia como limite, como proteção, como controle, e para muita gente como consolo. Se Deus é o criador de tudo, então ele também é o criador da moral. E se a moral vem dele, não cabe a nós questioná-la. É assim. Bom, se Deus é o criador de tudo, então ele também é o criador da moral. Se a moral vem dele, não cabe a nós questionar. Não cabe a nós questionar o quê? Deus ou a religião, né? Se a moral vem de Deus, não cabe a nós questioná-lo. Não cabe a nós questionar Deus, né? Até porque Deus é Deus. Por definição, ele é o próprio bem, ele é a própria verdade. Como que nós vamos questionar aquele que é a própria verdade, o próprio fundamento do ser? Então nós não podemos questionar Deus. Agora, isso não significa que não podemos questionar a religião. Que a religião, como a gente já falou aqui, é um sistema humano, que ela interpreta, organiza e ensina o conhecimento de Deus. Mas a religião, por ser um sistema humano, ela pode errar. Ela está sujeita a falhas, ela é limitada. A religião, por ser composta de pessoas, de homens, eles podem instrumentalizá-la para manipular, cometer abusos, cometer imoralidades, atrocidades, como a gente tem relatos disso. Muitas pessoas, muitos homens já usaram a religião para fazer as coisas mais absurdas. E isso a gente sabe, né? Mas a questão aqui é que Deus e religião são coisas diferentes. A religião nós podemos e devemos sim questionar. Assim que muita gente pensa. Sem Deus, dizem que tudo seria permitido. O que impediria uma pessoa de cometer um assassinato, um abuso ou roubo se ela não acreditasse que será punida por isso? Sem Deus, tudo seria permitido. Isso é uma verdade, né? Dostoiévski fala isso. Sem Deus, tudo é permitido. E até outros próprios ateus reconhecem isso. Sartre dizia que sem Deus estamos condenados à liberdade absoluta. Por que ele quis dizer com isso? Está dizendo assim, não existe regras morais, não existe dever moral. Sem Deus,
você pode fazer o que você quiser, porque não existe certo e errado, né? Porque para que exista certo e errado é necessário que exista um fundamento que não seja o próprio ser humano, que não o certo e o errado não podem ser uma convenção social, não pode ser uma criação da mente subjetiva do homem. Então, é necessário Deus. Se não existe céu ou inferno, o que mantém a sociedade funcionando? Essa é uma visão muito comum, mas também muito perigosa. Se a única coisa que te impede de cometer um crime é o medo do inferno, então você não é boa pessoa, é apenas obediente. Veja, isso aqui é outro argumento muito clichê e muito utilizado por ateus. Quando nós falamos que não é possível ser moral sem Deus, nós não estamos falando sobre céu ou inferno, recompensa e punição. Não é sobre isso a discussão. É sobre o fundamento do próprio bem. Se Deus não existe, não existe bem ou mal, não existe moralidade. Então, não tem a ver com a questão de céu ou inferno, de recompensas e de punições. Embora essa seja uma discussão válida, mas o cerne da questão aqui não é inferno e céu. É que se Deus não existe, não há moralidade, não há bem e mal objetivamente, né? Tudo se torna apenas subjetivo, tudo apenas construção social. Então não faz sentido você falar que é bom se Deus não existe. Você não é bom, você simplesmente considera-se bom, porque não há um fundamento, além da própria opinião. Não é sobre céu e inferno, é sobre o fundamento da moralidade. E parece que ela não entendeu isso. Tem nada a ver com céu e inferno, recompensa e punição. E mais, quando a moral depende exclusivamente da religião, ela também se torna relativa. Claro, se a moral depende exclusivamente da religião, ou seja, se a religião é o fundamento da moral, ela se torna relativa. Por quê? Porque, como a gente já falou, a religião não é Deus. Religião é um sistema humano, sistema que organiza a moral. E nenhum sistema humano pode criar a moralidade. Pode ser fundamento para a moralidade. Nem a religião, nem o Estado, nem a sociedade, nem a biologia pode fornecer um fundamento sólido para a moralidade. Se a moral depende exclusivamente da sociedade, do Estado, das leis, da religião, ela se torna relativa, porque existe um monte de religião, existe um monte de leis diferentes, porque o homem se torna a própria medida que define o que é certo e o que é errado. Né? E se o homem define, ele pode definir qualquer coisa. É por isso que tem religião que comete absurdos e que defende valores absurdos, imorais, dizendo que aquilo é bom, dizendo que aquilo é moral, porque está criando coisas. O homem não pode ser fundamento da moral. Se ele for, se torna relativo. Ele pode fazer qualquer coisa e dizer que aquilo está certo. Mas não no sentido de que ela muda com a cultura, e sim no sentido de que ela pode justificar qualquer coisa, desde que... Exatamente. Se a religião for o fundamento da moral, ela pode justificar qualquer coisa. Se o Estado for o fundamento da moral, ele pode justificar qualquer coisa. Se o ser humano for o fundamento da moral, ele pode justificar qualquer coisa. É por isso que precisa de um fundamento que transcenda o ser humano, que transcenda a sociedade, os sistemas humanos. que seja atribuída a Deus. Vamos pensar na Bíblia por um instante. Há momentos em que assassinato é pecado, mas há outros que fazê-lo é uma ordenança divina. Há trechos em que o adultério é crime passível de morte, mas também há histórias de reis que tinham haréns inteiros e continuavam sendo considerados homens segundo o coração de Deus. Se a moral vem de Deus, como ela pode ser tão contraditória? A verdade é que ao longo... Bom, a moral ela não é contraditória. Contraditória é o ser humano, né? A moral ela é perfeita, ela é absoluta, ela é fixa. Só que o ser humano é contraditório. Então, quando essas duas realidades se tocam, quando a moralidade entra na experiência humana, é óbvio que vão surgir dilemas, né? Então, existem situações na nossa vida que a gente fica entre dois males, né? Você tem que decidir entre um mal e um mal menor. E o melhor que você consegue fazer é escolher um mal menor.
Então, isso é a moral absoluta, plena, perfeita, entrando na experiência humana, uma experiência humana que é uma condição de incoerência, de corrupção moral, de corrupção espiritual. É isso. Né? Como ela citou a Bíblia aqui, vamos entrar na narrativa bíblica. A própria Bíblia narra que o ser humano ele é incapaz de ser perfeito, de ser bom, de viver o ideal moral. A gente sabe que o ideal existe, mas a gente é incapaz de cumpri-lo. E a própria Bíblia, como ela citou, eu acho que não era nem o foco da discussão aqui citar a Bíblia, né? Mas como ela trouxe, vamos entrar na narrativa bíblica com profundidade. A Bíblia estabelece isso, que o ser humano ele é incapaz. Então, Deus, lá no livro de Isaías, diz que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Porque muitas vezes o melhor que a gente consegue fazer é simplesmente o mal menor. Na nossa condição de queda, de corrupção espiritual, moral. Então, não é a moral que é contraditória, é o homem que é contraditório. Veja, quando os discípulos perguntam para Jesus sobre o divórcio, se é permitido divorciar da sua esposa por qualquer motivo. E eles dizem assim, Moisés deu carta de divórcio e permitiu. O que Jesus diz? Jesus diz assim, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas isso nunca foi a vontade de Deus. Então, o que Jesus estava dizendo? Que muitas coisas Deus tolera e tolerou durante a história, não porque ele é conivente, não porque é a sua vontade, não porque a verdade é relativa, mas por quê? Por causa da dureza do coração dos homens e a incapacidade dos homens. Então, por graça, por misericórdia, ele tolera um pouco. E a própria narrativa bíblica nos diz que haverá um dia em que o ser humano será plenamente restaurado, né? Que será quando Jesus voltar. Então, até que Jesus volte e sejamos, como a Bíblia chama, glorificados, nós viveremos nesses dilemas e nessa contradição. Existe uma contradição. Isso é um fato da condição humana, da experiência humana. E a Bíblia não nega isso. A Bíblia afirma isso com todas as letras. A Bíblia reconhece e reforça que o homem vive num estado de contradição. Agora, não confunda, não é Deus e nem a moral que é contraditória, é o homem. É o homem. Se a religião não é uma fonte confiável e absoluta de moralidade, como vimos antes, Ela não é. E eu concordo com isso. A religião não é uma fonte absoluta de moralidade. Deus é que é essa fonte, não a religião. Desde o início eu deixei isso bem estabelecido, mas ela insiste em confundir Deus com religião, né? Toda hora. então vem a pergunta inevitável: e sem religião? Existe ética? Existe certo e errado ou tudo vira uma grande bagunça? Com certeza existe. Sem religião existe certo e errado. Até porque, vamos lá, a própria Bíblia, a própria religião reconhece isso. A Bíblia reconhece que os princípios éticos, os princípios morais, já existiam antes mesmo de Moisés, né? Antes mesmo de os 10 mandamentos serem escritos, a lei de Moisés ser escrita. Ou você acha que antes da lei de Moisés ser escrita, as pessoas não sabiam que matar é errado, que mentir é errado? É claro que sabiam. Quando você lê a Bíblia lá no Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel, não existia lei, não existia versículo, não existia absolutamente nenhum mandamento. Mas todos sabiam que cometer um assassinato seria algo errado. Era errado. Por quê? Porque o fundamento da moral não é a religião. A moral não foi criada pelo homem, pela religião, pelos livros que foram escritos. A religião ela sempre existiu, porque vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, quando Deus cria o homem, ele nos cria como agentes morais, que naturalmente nós somos inclinados para a moralidade. Nós temos a capacidade de perceber a moral e de agir moralmente. Nós somos criados assim, na nossa natureza. A Bíblia diz o quê? Que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. O que significa? Que Deus nos fez como agentes morais, como seres racionais, né? Então, a própria religião reconhece que ela não cria a moral, mas que a moral ela é anterior, que ela transcende a própria religião. É anterior à própria Bíblia, é anterior a qualquer tradição, ela é eterna, ela é imutável, ela está fora do homem.
né? Essa é uma das principais acusações que as pessoas religiosas fazem a quem se declara ateu ou agnóstico. A de que, sem uma base divina, qualquer valor moral seria subjetível, descartável e instável. Percebe que novamente agora ela mudou o termo, ela estava falando aqui. Olha só como ela confunde as coisas. Ela disse: é possível ser moral sem religião? O título do vídeo. É possível ser moral sem Deus? Ou seja, para ela é a mesma coisa. E aí agora ela falou assim: sem uma base divina é possível ser moral? Ou seja, toda hora ela troca, ela usa os termos religião e Deus como se fossem sinônimos. E não são sinônimos. É necessário, é fundamental fazer essa distinção desses termos. Não dá para misturar as duas coisas. Sem uma base divina, qualquer valor moral seria subjetível, descartável e instável. Sim, sem uma base divina, todo valor moral se torna subjetivo, se torna instável e se torna descartável, né? Porque é simplesmente reduzir a moralidade a uma questão de opinião. A mesma coisa de você colocar a religião como fundamento da moral é você defender uma moral ateísta. Uma moral fundamentada no Estado, nas leis. Todos esses sistemas, eles são relativos. Por quê? Porque dependem do homem. Eles colocam o homem como próprio fundamento. Mas vamos com calma. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a moralidade não é só um conjunto de regras. Moralidade é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É perceber o que o outro sente. Não, na verdade, moralidade não é se colocar no lugar do outro, não é perceber o que o outro sente. Isso é empatia. A empatia, ela é, de fato, ela é boa, mas ela não é o bem em si. Então, a moralidade, ela tem a ver com uma norma, um dever. Essa confusão que ela está fazendo aqui é como confundir o frio com o gelo. Você percebe que o gelo ele é frio, mas o frio não necessariamente é somente o gelo. Então, é basicamente o que ela está fazendo aqui. Ela está confundindo moralidade com empatia. A empatia é algo bom, mas ela não é o bem em si. Sofre, e que nossas ações têm consequências na vida dessa pessoa. Isso não depende de Bíblia, de Corão, de Torá ou de nenhuma autoridade espiritual. Depende da nossa consciência. Não depende realmente da Bíblia, né? Como eu falei, antes da Bíblia ser escrita, antes de qualquer livro ser escrito, antes de qualquer tradição organizada, as pessoas já sabiam, porque a moral ela é eterna, né? E a própria religião reconhece e afirma isso. O próprio cristianismo reconhece e afirma isso. Está lá na própria narrativa bíblica que antes da Bíblia ser escrita, as pessoas já tinham consciência moral. Vai. Então, a religião nunca afirmou que era o fundamento. A religião afirma que Deus é o fundamento e se coloca apenas como um sistema que organiza, interpreta e ensina. Só isso. Desde criança, mesmo antes de aprender sobre religião, a gente já entende o que é a dor, injustiça, carinho, partilha. A ética começa ali, na empatia, na convivência, no aprendizado social. A religião pode reforçar isso, mas também pode deturpar. Concordo, né? A religião ela pode tanto reforçar a moralidade como ela pode deturpar, pode distorcer, né? Porque é um sistema humano. Agora, a empatia em si não é a mesma coisa que ética, né? Porque, como ela falou, empatia é algo que a gente sente, é um sentimento humano de se colocar no lugar do outro, de perceber que o outro sofre. A ética é o que determina que nós devemos sentir empatia pelo outro. A moralidade é o que eleva a empatia ao nível, ao status de virtude, de bem. Então são conceitos diferentes, mas que se relacionam. Você não precisa de um versículo para saber que bater em alguém é errado. Você vê a dor da pessoa, sente desconforto, entende que aquilo fere. Isso é moralidade. A gente vê a dor da pessoa, a gente sabe que aquilo fere, mas é preciso de um fundamento além disso, além do sentir, né? Porque se o fundamento for esse sentir, e se a pessoa não sentir, como tem muitas pessoas que não sentem, tem muitas pessoas que não têm empatia. Desde criança a gente sente, a gente percebe a dor do outro,
isso é verdade. Mas sem moralidade não há nada que nos obrigue, né? Não há nada que nos dê um senso de dever. Por que nós devemos reforçar a empatia? É a moralidade que nos diz que a empatia deve ser reforçada e que a indiferença deve ser combatida, reprimida. Então, não é a empatia o fundamento. Ela expressa, ela manifesta a moralidade, mas ela não é a própria moralidade. Ela nasce da convivência, da experiência, do afeto. Outro ponto importante é que a moral evolui. O que antes era considerado aceitável, hoje é um absurdo. E o que antes era imoral, hoje é visto como libertador. Mulher. Veja que contradição esse argumento que ela está falando. Esse discurso dela é extremamente incoerente. Ela diz que a moral evolui. Como que a moral evolui? Não faz sentido a gente falar que a moral evolui. O que evolui é a nossa percepção da moral. A moral ela é fixa. A moral é fixa. O que evolui é a nossa percepção, o nosso conhecimento. Porque a moral é a própria régua, a moral é a medida. Então, você não mede a régua, você usa ela para medir as coisas. Então, nós é que somos medidos pela moral, e não a moral é que é medida por nós, por nossas ideias. Então, não é a moral que está evoluindo, somos nós que estamos evoluindo moralmente. Nós percebemos uma melhora, nós percebemos uma piora, porque existe um padrão fixo. Se não houver um padrão fixo, nós nem sequer perceberíamos melhor ou piora, porque se não há um ideal, então não existe sequer percepção de melhora ou piora. É contraditório falar que a moral evolui. Não é a moral, somos nós que estamos desenvolvendo, ampliando a nossa percepção. E sabe o que fez mudar? O pensamento crítico, a filosofia, a ciência, o ativismo social, o diálogo, ou seja, fatores humanos e muitas vezes seculares. Pensamento crítico, filosofia, reflexão, ciência, todas essas coisas são o conhecimento humano que está evoluindo, né? Não é, até porque o homem não cria a ciência, ele a descobre. O homem, ele não cria a verdade, ele a descobre. Então, tudo que ela está falando aqui pressupõe a existência de uma verdade absoluta e fixa. Então, não é a moral que está evoluindo, é o homem e o conhecimento que está avançando, que está progredindo, que está obtendo mais clareza sobre esses assuntos, sobre essas questões. Esse discurso de que a moral evolui, ele é problemático porque quando ela fala isso, ela está pressupondo de que a moral é relativa, que a moral é que está mudando, né? Que a ética é que está mudando. A escravidão, o nazismo, essas coisas sempre serão imorais, sempre foram e sempre serão. Só foram aceitas porque o homem é que era moralmente inferior na época. Então, quem está mudando somos nós, não é a ética que muda. Se a moral dependesse exclusivamente da religião, talvez estivéssemos até hoje vivendo sob leis tribais do Antigo Testamento. Mas o mundo mudou e continua mudando. Isso não significa que os valores estão se perdendo. Significa que estão sendo refinados a partir de um princípio mais justo, o respeito pela dignidade. Um princípio mais justo, ou seja, mais justo. Ela tem uma percepção de que as coisas melhoram ou pioram, né? E essa percepção que nós temos de que as coisas melhoram ou pioram pressupõe que existe um padrão fixo, uma moral fixa. Porque, como eu falei, essa percepção de que as coisas estão sendo refinadas, de que algo está se tornando mais justo, significa que existe um padrão de justiça que a gente pode avançar ou regredir. Então, não pode ser algo relativo, não pode ser algo subjetivo, porque se for relativo e subjetivo, não tem como dizer que algo se tornou mais justo, porque não haveria um padrão, não haveria uma medida. Então, sem uma medida, não tem como você dizer que é mais ou menos. De todos os seres humanos. Tem mais uma coisa aqui que vale muito a pena pensar. Quando a ética não depende da religião, ela se torna muito mais autêntica. A pessoa que faz o bem não porque quer ir para o céu, mas porque se importa de verdade, essa pessoa é ética de forma consciente e não por barganha. É claro que existem ateus imorais e religiosos generosos. Novamente, essa questão do céu e inferno, que eu já falei, não acho que não precisa comentar novamente isso, aprofundar novamente isso, mas não tem absolutamente nada a ver céu e inferno, é sobre o fundamento da moral.
tá? E bem intencionados. Mas o ponto aqui não é comparar indivíduos, e sim sistemas. A religião muitas vezes cria uma moral de obediência, desculpa, e não de reflexão. A moral secular, por outro lado, nos obriga a pensar: por que isso é certo? Por que isso é errado? Quem está sendo afetado? Quais são as consequências? E isso é muito mais difícil, mas também muito mais verdadeiro. Olha só, esse princípio de questionar por que isso é certo, por que isso é errado, isso é verdade, esse é um princípio que todo teísta sempre defendeu. Nenhum teísta diz que não devemos questionar. Todos que defendem a verdade absoluta defendem o questionamento. Por quê? Porque se há uma verdade, se há apenas uma verdade, nós precisamos questionar todos os discursos. Agora, se a verdade é relativa, e significa que todos os discursos têm a mesma validade. O relativismo é que acaba com o debate, acaba com a discussão, acaba com o pensamento crítico. Então, isso não é invenção do ateísmo, não. Questionar não é algo que os ateus inventaram, não. Se ela acha que é só ateus que questionam e que a religião não se questiona e que os teístas defendem uma obediência cega, ela está totalmente enganada. Isso é um espantalho terrível. Porque desde a antiguidade, desde os filósofos gregos e na Idade Média, com os filósofos também da filosofia cristã, o que mais teve foi questionamento. Eu acho que quem não questiona muitas vezes é o homem moderno. É o homem moderno, ele aceita muitas coisas aí sem questionar. Então, assim, eu acho um pouco superficial esse argumento aqui. Bom, até aqui vimos que a moralidade pode existir sem religião. E que, quando baseada na empatia e na razão, ela se torna ainda mais coerente até. Claro que a moral pode existir sem religião, né? O problema é que o título do vídeo era se a moral pode existir sem Deus, né? Nisso sim a gente teria um problema. Não tem como existir moralidade sem Deus. Agora, sem religião, é claro que é possível. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Eu acho que os principais pontos dos argumentos dela já foram abordados aqui. E eu acho que não vai desenvolver muito, porque ela está partindo de pressupostos errados. O pressuposto dela, o pressuposto que ela está partindo é de que religião e Deus é a mesma coisa, uma confusão conceitual. Então, vou encerrar por aqui. Acho argumentos fracos, argumentos superficiais e muito clichês na maioria das vezes. Elaine Souza precisa se aprofundar um pouquinho mais para entender o que a filosofia cristã diz, né? E o que a teologia e a filosofia cristã dizem sobre ética, porque claramente ela não entende qual é a percepção, a visão do cristianismo ou da religião ou do teísmo sobre ética, né? Mas é isso, muito obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para nos ajudar, curta o vídeo, comenta, compartilha com alguém, e isso vai nos ajudar a continuar produzindo aqui para o YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe.